E os casos de violência nas escolas têm ampliado o debate sobre a necessidade de inserir o cuidado com a saúde mental nos ambientes escolares. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o psicólogo Jacob Goldberg. Doutor Jacob, boa noite. Bem-vindo aqui ao Fast News. Boa noite. E queria dar as boas-vindas também, doutor, antes de lhe fazer a primeira pergunta, ao nosso comentarista, Alexandre Borges, que está chegando agora aqui à bancada e vai participar também da nossa conversa. Borges, boa noite. Boa noite, doutor. Doutor, o Brasil ainda precisa avançar nessa questão, na inclusão de saúde mental no ambiente escolar. Imagino que alguma rede de apoio já exista, né? Mas ainda precisaria ser ampliado esse esforço para atender, do ponto de vista da saúde mental, alunos e professores, doutor? Se por acaso existe uma rede e um suporte dessa natureza, ele é bastante precário. Introduzir um processo permanente de inserção da matéria de saúde mental, do acompanhamento psicológico, psicoterápico, de professores e alunos, é emprestar à escola o papel fundamental que ela tem na formação da mentalidade social. A escola, paralelamente com a família, são as duas células básicas através das quais a criança se insere, se inscreve no processo de socialização. É assim que se cria o tecido comunitário. Então, criar elementos de sustentação de saúde mental através de testes, de orientação, de estudos sistemáticos, sem dúvida nenhuma, seria um avanço. E, aliás, não só um avanço em termos propriamente do conceito de saúde, mas ampliando no próprio conceito da concepção cultural da existência, da arte de viver. Porque a escola não tem unicamente o papel de transmissão, de acumulação de conhecimentos, mas também o papel fundamental de fazer a transição do processo inicial de vida da criança na família para a comunidade. Doutor, a gente sabe que não é exequível colocar um policial em cada escola, em cada creche, em cada curso pré-vestibular, em cada universidade, enfim. Então, os pais, a comunidade escolar, os professores, os administradores, eles vão ter o seu papel para tentar lidar com essa situação. Esses jovens que potencialmente poderiam cometer algum ato violento, eles dão algum sinal que deve chamar a atenção dos pais e da escola? Se dão, que tipo de sinal deve chamar a atenção? A colocação, na minha opinião, é muito adequada, porque não existe, e é inviável mesmo, e nem sei se teria cabimento, e nem sei se teria um aspecto positivo, transformar a escola numa espécie de bunker com uma proteção discutível, artificial, de natureza policialesca. Isso é impossível, a não ser que a gente praticamente transforme todo o sistema educacional realmente numa espécie de ilha afastada da realidade comunitária. Agora, a sua colocação segunda, ela é procedente. É necessário uma atenção especial para comportamentos atípicos, comportamentos que fogem ao equilíbrio da sociedade, principalmente aqueles
de natureza excessivamente introspectiva ou de agressividade, e muito mais aqueles de perversidade. Quer dizer, a criança que começa a manifestar comportamentos agressivos na interação com seus colegas, o bullying, a chamada zoeira, o deboche, o desrespeito, a gozação sistemática, tudo isso leva à suspeita de traços sádicos, de sadismo, de sadomasoquismo, que podem evoluir para comportamentos perigosos para a própria criança e para as outras crianças. Mas vamos ampliar. Neste processo, também se prestando atenção para os professores, para os funcionários das escolas, enfim, compreender que ali existe um processo permanente de absoluto interesse da sociedade e da nação. É na escola que você começa a preparação da cidadania. E há também o trabalho junto aos pais de alunos, aos alunos, professores, funcionários que presenciaram tragédias como essas, né? Esses últimos ataques mais recentes. Como é que vai ser o atendimento? Como é que é o trabalho junto às vítimas desse tipo de tragédia, doutor? O Brasil forma anualmente dezenas de milhares de psicólogos. O mercado de trabalho tem muita dificuldade de absorver todos esses profissionais qualificados. Seria fundamental, seria importantíssimo mobilizar, até em termos de estágio, até em termos de voluntariado, essa mão de obra especializada para trabalhar nessa direção. Alguns anos atrás, eu fui convidado pelo então prefeito Mário Covas, e a Folha de São Paulo apoiou essa iniciativa para que se fizesse um trabalho que eu denominei de psicoterapia de comunidade. Ou seja, levar o atendimento psicoterápico para as regiões mais carentes. E eu acredito que uma das alavancagens que podem ajudar no equilíbrio da psicologia de massa, da psicologia social, da psicologia de comunidade, é através da escola, nesse sentido, ainda mais nessas circunstâncias. Neste momento, que se convoquem esses psicólogos para que eles possam ajudar as crianças que foram vítimas através do sofrimento dos colegas e até da morte dos colegas, as famílias traumatizadas, as famílias enlutadas, as pessoas que estão com medo. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção para uma realidade que eu tenho a impressão que a mídia pode fazer um trabalho muito interessante. É desarmar o excesso de clima inducente à paranoia. Nós não podemos dar a impressão de que, de repente, no Brasil, existe um perigo total das crianças simplesmente irem para as escolas. Porque isso não é verdade, não é real. Não se pode criar uma situação de pavor que leva à síndrome do pânico. É preciso um processo de atenção, de alerta, mas sem desencadear um fenômeno tão grave quanto o da desatenção, do descuido. É fundamental manter a serenidade e o equilíbrio.
Borges. A gente está aqui prestando atenção também o que os políticos têm falado. Esse é um assunto que está muito em voga em Brasília, o que fazer, né? E os políticos têm falado em algumas coisas. Uma que foi falada essa semana foi ter mais policiais monitorando redes sociais. Eu achei, particularmente, aí eu quero que o senhor comente, por favor, um pouco excessivo no seguinte sentido: o que eu pude ler de material sobre jovens que cometem atos violentos é que eles até muitas vezes comentam, mas eles comentam e antes de cometer esses atos, comentam com familiares ou com amigos, mas ele não vai para um post de rede social aberto e diz: eu estou indo agora no colégio esfaquear a professora. Ele solta ali numa conversa informal com um amigo, ou até fala num grupo fechado, mas ele não vai para um ambiente aberto. Então, também me pareceu, da mesma maneira que a gente falou anteriormente, de que é complicado botar um policial em cada escola, além de ser inviável, talvez nem fosse o caso de se fazer isso, mas também essa coisa de policiar a rede social, que também me pareceu estranho, no sentido de que, sim, o jovem pode comentar previamente que ele está pensando em cometer o ato violento, mas me parece que é muito mais numa interação social, informal, ali no recreio, conversando com os amigos, ou em casa, de repente ele está nervoso e solta alguma coisa, do que ele vai, senta, escreve uma postagem e bota aberta para o mundo inteiro ver que ele está planejando cometer um ato violento. Faz sentido isso, desse tipo de monitoramento, ou, de novo, voltamos ao papel fundamental da comunidade escolar, dos amigos e dos pais, para ficar de olho, não necessariamente nesse tipo de postagem, mas no comportamento do jovem? Não, sem dúvida nenhuma. É exatamente essa a posição, na minha opinião, em primeiro lugar, moralmente mais correta, cientificamente mais procedente e politicamente mais significativa até em termos constitucionais. Essa tendência de transformar todo o processo da sociedade num processo policiado pelo grande irmão, para usar a expressão do Orwell, quer dizer, todos os movimentos, se você faz uma exclamação, se você faz uma postagem que está muito mais próxima de uma molecagem do que de uma pré-intencionalidade criminosa, existe uma diferença enorme. Vamos criar, então, agora, uma espécie assim, como aconteceram nos regimes totalitários, uma espécie de vigilantes de rua, vigilantes de redes sociais, vigilantes de condomínios, ouvindo, inclusive, as conversas. É preciso muito cuidado, porque isso não garante a segurança, não. Muito pelo contrário, isso transforma as relações sociais num processo permanente de medo. E a fobia é o pior dos fenômenos capazes de processar a agressividade e o crime. O crime é sempre um fato político. O crime sempre é resultante, desde sempre, começando pela adolescência. É alguma coisa que é gerada por um ambiente propício àquele comportamento. E nós sabemos, inclusive, vamos reconhecer, que o crime no Brasil hoje ocupa amplamente o território comportamental, em todas e com amplas características de poder. O herói bandido, frequentemente, de alguma maneira, ele se transforma num elemento referencial para a juventude, através, por exemplo, da música, através do uso de droga. Esse uso de droga que praticamente está quase que se transformando em rotineiro e desde mais cedo
Eu tenho recebido realidades de adolescentes de 13, 14 anos já usando as chamadas drogas, entre aspas, leves, o que, aliás, é um absurdo. Não existe droga leve, maconha não é droga leve. Todas elas são viciantes, todas elas com prejuízo grave para a saúde física e mental, principalmente para o jovem. Enfim, o que é necessário, na minha opinião, é demitificar. Não é só desmistificar, é demitificar o herói bandido. Deixar claro que o comportamento selvagem, antissocial, agressivo, violento, ele é condenável sempre, em qualquer idade, desde inclusive a mais tenra infância. Dentro de casa, quando a criança começa a se movimentar, a interagir e manifestar tendências agressivas, ela precisa ser educada. A civilização se estabelece através de elementos de saúde mental tão importantes, pelo menos tão importantes quanto a saúde física. Muito bem, ouvimos aqui no Fast News o Dr. Jacob Goldberg, que é psicólogo. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença e, na medida do possível, um bom final de semana. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Agora, Borges, queria te ouvir, aproveitar a sua presença com a gente. Você falou, né, sobre a mobilização do mundo político, né? Ao longo da semana a gente viu várias propostas sendo divulgadas por parlamentares, por governos estaduais, pelo próprio governo federal para tentar conter essa onda de violência nas escolas. De tudo que você ouviu, de tudo que você acompanhou, considera positiva alguma dessas iniciativas que surgiram ou não? Você acha que esse debate ainda precisa amadurecer? Qual a sua leitura, Borges? Precisa amadurecer. A gente tem um problema muito sério, que é alguns políticos que têm uma mentalidade autoritária, que acham que vão resolver esse problema com polícia, policiando as redes sociais ou policiando as escolas. Ninguém aqui é contra a polícia. Claro que a polícia é importante em todas as instâncias da cidadania, mas especificamente no caso da violência de crianças e adolescentes, e a gente tem que falar criança, porque, por exemplo, no caso da Vila Sônia, era um menino de 13 anos, né? Se você tem... Eu tenho um sobrinho de 13, né? Para mim é uma criança. Enfim, eu acho que a gente tem que, em vez de achar que isso vai ser resolvido com polícia, eu acho que quem está sugerindo isso sequer acha, está querendo falar alguma coisa, porque tem que falar alguma coisa. Mas são casos onde a gente tem que realmente chamar, e aí a gente aqui está fazendo a nossa parte no jornalismo, de convidar profissionais de saúde mental, de especialistas, para a gente discutir esse assunto, porque é um assunto que, em grande parte, é um assunto de saúde mental e emocional. Porque também a gente fala saúde mental, as pessoas ficam achando que é apenas aqueles quadros mais graves, mas também segurança emocional, de sensação de pertencimento desse jovem, de sociabilidade, de como é que é a vida desse jovem em casa com os pais, porque a gente fala do papel dos pais, os pais têm que olhar, os pais têm que estar próximos, claro que tem. Agora, e se o pai for violento? E se o pai é que estiver dando exemplo para a criança, o pai estiver em casa falando, tem que resolver tudo a bala, e é por isso que eu tenho arma e não sei o que e tal. Será que não é o próprio pai que está dando exemplo para o filho? E aí a sociedade tem que ficar de olho, a escola tem que ficar de olho, tem que ver como é que essa criança, como é que esse jovem resolve os conflitos dele. Porque, Vitor, você já esteve no colégio, eu também já estive no colégio, em algum momento você vai se estranhar com outro menino, vai ter alguma coisa, você vai ali no jogo de futebol, de repente alguém dá uma entrada mais dura no outro e discute como é que esses jovens estão resolvendo os conflitos naturais da vida. Você vai ter conflito quando jovem, você vai ter conflito quando adulto. Como é que você resolve de uma maneira civilizada? Você consegue controlar o seu temperamento? Você consegue respirar fundo, racionalizar e tentar resolver de uma maneira não violenta aquele conflito? Ou você tem um jovem que tudo ele quer resolver na briga, ele quer resolver virando a mesa, ele quer resolver tacando alguma coisa no outro, ele tem um comportamento completamente descontrolado. Ninguém está dizendo que esse jovem vai virar
um terrorista, vai fazer atentado, não é isso. Mas é um jovem que precisa de atenção, que precisa olhar e falar, por que ele está com essa agressividade toda? Por que ele está usando a violência como um veículo para colocar para fora alguma coisa que está incomodando ele bastante ali dentro, algum tipo de disfuncionalidade ou de problemas que ele está carregando dentro dele? Quem é que vai responder isso? É policial? Não é. Quem vai responder isso é profissional de saúde mental, assistente social, professores. Eles é que vão também ali no ambiente da escola olhar e falar, até porque o professor experiente, que lida com dezenas e dezenas de crianças todo dia, ele sabe quando é algo episódico, quando é apenas um dia que o menino ali saiu do controle, ou se é um padrão, se aquele menino está mostrando um comportamento perigoso e violento ao longo de um determinado período de tempo. Aí esse professor pode comunicar à escola, pode tentar eventualmente chamar os pais e envolver os pais, e a gente tem que tomar atitude, parar de achar, não, isso vai passar e tal, porque em alguns casos não passa, e agora a gente está vendo e aprendendo como sociedade, da maneira mais cruel possível, que não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo, olhar para o outro lado e achar que os problemas vão embora, que eles não vão. Aí a análise de Alexandre Borges. Obrigado pela presença, Borges. Boa noite. Desde já, uma feliz Páscoa. Bom final de semana. Para você também, para a família e para todos.